Do jogo entre o Nacional e o Porto, destaque para um lance ocorrido ao minuto 45+1, em que a equipa azul dos Dragões ficou a pedir um cartão vermelho por uma entrada de Francisco Gonçalves sobre o Peterzewski. O árbitro mostrou apenas cartão amarelo. Em primeiro lugar, ainda antes de falar especificamente sobre o lance, algumas indicações que acho que podem ser sempre interessantes para as pessoas saberem do que é que diz a Lei 12, que é a lei que trata as faltas e incorreções e que depois tem contemplado estas situações da imprudência, da negligência ou da força excessiva, ou seja, as ações, as entradas em que podem ser penalizadas com nada, com amarelo ou com cartão vermelho. Em primeiro lugar, a questão do tackle, que é uma forma especial de jogar a bola, que é quando um jogador entra em carrinho, vulgar carrinho, e um jogador quando entra normalmente em tackle, em carrinho e se projeta para tentar jogar a bola, aquilo que vai na frente é sempre a sola da bota e obviamente os pitons. E é um lance cuja abordagem é sempre o risco, porque se o jogador porventura toca na bola, consegue aquilo que pretende normalmente, mas muitas vezes o que acontece é que por alguma razão não toca na bola e acaba por ir de sola, depois lá está, ao pé, ao tornozelo, a meio da perna ou um joelho, e quanto mais alta for a perna e sobretudo quando são estas entradas aos joelhos ou aos tornozelos ou ao meio da perna, tornam sempre situações em que muitas vezes põem em risco a segurança e a integridade física do adversário e entramos então aí sim na questão do cartão vermelho. Nesta análise dos carrinhos e dos tackles também aparece na lei algumas indicações para os árbitros terem em consideração, se a entrada é de perto, se é longe, se é com muita impetuosidade, se há eventualmente alguma malícia, se eventualmente o jogador toca na bola ou não, e portanto tudo que tem a ver exatamente com essa impetuosidade, com a velocidade, com a carga excessiva que coloca na maneira como entra e sobretudo a zona de contacto, porque normalmente o que vai à frente é a sola, mas depois acertar num joelho ou ao meio da perna é totalmente diferente e é muito mais grave do que, por exemplo, acertar na zona do pé que normalmente está apoiado no solo, sendo que acima do pé, o tornozelo já se torna mais grave. Isto são algumas das indicações que são dadas para muitas vezes fazer a diferença entre o mostrar, por exemplo, cartão amarelo ou cartão vermelho. Neste caso concreto, o Francisco Gonçalves, quando faz o tackle, e quando paramos num primeiro momento a imagem, é muito importante parar a imagem, neste caso concreto, para se ver exatamente onde é que ele acerta com a sola da bota, e portanto sola do seu pé direito, na bola. O primeiro contacto é na bola. E isso claramente que neste caso é uma atenuante, porque o jogador já não se projeta de muito longe, projeta-se de relativamente perto, sim, vai de sola, mas acerta na bola. E é ato contínuo depois de tocar na bola, e com o mesmo pé direito que tocou na bola, que acaba por tocar no pé direito do jogador do Futebol Clube do Porto, o Peterzewski, que está, portanto, na disputa do respectivo lance. E aqui é uma atenuante bastante importante, porque não só não é um tackle com malícia, não é feito de longe, o toque é no pé, que é diferente de ter sido se fosse num tornozelo ou no joelho ou no meio da perna, e sobretudo com esta atenuante de ter tocado na bola. E é aqui que faz a diferença naquilo que nós consideramos a diferença muitas vezes entre força excessiva, para cartão vermelho, e a negligência. E negligência significa que um jogador, na abordagem que faz, e agora vou dizer as palavras da lei, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato na abordagem, ou seja, acaba por causar algum perigo na maneira como aborda o lance, porque mesmo tocando na bola acaba por derrubar ou tocar no seu adversário, mas o facto de ter tocado na bola, o tackle não ter sido feito com malícia, ter sido no pé e não noutra parte acima do pé, acabam por ser algumas atenuantes para que o cartão amarelo, no meu ponto de vista, que foi bem mostrado, ter sido apenas amarelo e não ter sido cartão vermelho.